Em nome do presidente Ivanir Gasparim, desejamos boas-vindas a todos em nossa reunião almoço. Queremos saudar e agradecer ao nosso palestrante, o diretor de Assuntos Institucionais, Governamentais e de Sustentabilidade da Audi Brasil e vice-presidente da Anfávia, Antônio Cândido Prata Vieira Calcanhoto, que logo mais irá palestrar sobre o tema Indústria Automotiva, rotas para reduzir níveis de CO2 até 2030 e o case da Audi Brasil. Agradecemos também a você que está nos assistindo pelo nosso YouTube. Estão presentes conosco a vice-prefeita de Caxias do Sul, Paula Iores, presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, vereador Velocino Ex, reitor da Universidade de Caxias do Sul, Evaldo Cuiava, presidente do Conselho Deliberativo da SIC, Emir José Alves da Silva, vice-presidentes da SIC, Jaime Andraça, Mauro Bellini e Maristela Tomasi Chiapin. Ex-presidentes da SIC, Edemir Giacomo Zatti e Milton Corlatti. Presidentes de sindicatos e entidades de classe ou representantes. Eduardo D'Agostini Martins, presidente do Sindipetro. Gelson de Oliveira, presidente do Simplas. Rodrigo Postiglione, presidente do Sinduscom. Renato Corso, presidente da CDL Caxias. Também está conosco o presidente da Assembleia de Deus, Caxias do Sul, Joel Michel da Silva. Uma saudação especial a Glamour Girl Caxias 2021, Nicole Buzin Buzetti, que brilhantemente representou o Conselho da Empresária da SIC no concurso que ocorreu no último sábado, dia 2 de outubro, realizado pela Liga Feminina de Combate ao Câncer. Imprensa. Aproveitamos para agradecer aos patrocinadores e apoiadores aos quais reiteramos o nosso muito obrigada. E são as seguintes marcas: patrocínio Master de Florence Grupo RBS Sicredi, patrocínio dos Supermercados Andreassa, BRDE, Rede Caminho do Saber, Marco Polo, Randon e Universidade de Caxias do Sul. Contamos ainda com o apoio institucional da Emercor e da Fortaleza. Hoje, o nosso projeto Degustar é com a Vinícola Zanella, uma empresa familiar que tem por objetivo a elaboração de vinhos finos e espumantes diferenciados e originais. E a principal característica da vinícola é a utilização de vinhedos próprios, cultivados em pequenas parcelas e distribuídos de acordo com a adaptação de cada tipo de uva. Senhoras e senhores, neste momento convidamos para a sua saudação o presidente da SIC, Ivanir Gasparim. Saúdo, vice-prefeita de Caxias do Sul, Paula Iores, presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, vereador Velocino Ex. Em nome deles, saúdo todas as demais autoridades aqui presentes ou que nos acompanham nas redes sociais. Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Inicio esta minha saudação cumprimentando a jovem Nicole Buzin Buzetti, eleita no sábado a Glamour Girl Caxias do Sul, numa noite de benemerência promovida pela Liga Feminina de Combate ao Câncer de Caxias do Sul. Todos sabemos da importância do trabalho da Liga, que tem por finalidade assistir aos doentes carentes, portadores de câncer, além de conscientizar e educar a população visando a prevenção dessa doença que acomete tantas pessoas. Estamos justamente entrando no Outubro Rosa, o que nos lembra que devemos alertar as mulheres com as quais convivemos sobre a importância do autocuidado e dos exames de rotina para prevenir o câncer da mama. Infelizmente, a pandemia da Covid-19 fez com que muitas mulheres adiassem seus exames preventivos. Paula Iores, nossa prefeita hoje aqui, vice-prefeita, uma pesquisa do IBOP, encomendado pela Pfizer, mostrou que a pandemia fez com que 62% das mulheres não realizassem exame de mama no ano passado
e eu diria também que os homens, né? O que é muito grave. Por isso, a jovem Nicole, juntamente com todas as demais candidatas, agora tem também essa responsabilidade, a de se comprometer com essa causa de fundamental importância em nossa sociedade, que é o trabalho voluntário da Liga Feminina de Caxias do Sul. Parabéns ao Conselho da Empresária da SIC Caxias, na pessoa da sua presidente, Agda Tonieto, por esta bela conquista da sua representante. Nossa entidade está feliz e orgulhosa de todos vocês. Também hoje, queremos registrar os nossos cumprimentos e prestar a nossa homenagem aos 90 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Caxias do Sul. Saudar nesse momento o presidente da Assembleia de Deus de Caxias, pastor Joel Michel e esposa, primeiro e vice-presidente da Assembleia de Deus, pastores João Batista e Joel Júnior. Caro pastor Arno Quevedo, transmita a todos os nossos mais efusivos votos de congratulações. Senhoras e senhores, queremos também enfatizar o quão grande é nossa expectativa com a abertura da 30ª Mercopar amanhã, no Centro de Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul. Será oficialmente o evento de negócios da retomada. A Mercopar é importante instrumento para adaptação às novas tecnologias e sobre como elas podem aperfeiçoar os modelos de negócios que impactam positivamente o mercado. Nada melhor do que a realização da Mercopar para esses objetivos se concretizarem, pois estamos falando de uma feira que já consolidou seu sucesso nas últimas 3 décadas e que se tornou sinônimo de negócios para as empresas da região. Sou testemunha dos resultados da iniciativa do SEBRAE, que começou há 30 anos, ainda quando o mundo era analógico. Hoje, temos a oportunidade de testemunhar essa edição que marca o novo ciclo totalmente digital e pós-pandemia. A reunião almoço de hoje, tendo como palestrante um executivo prata da casa, vem ao encontro desta nova dinâmica da economia apresentada pela Mercopar, que passou a exigir das empresas novas formas de pensar, conceber e modelar produtos e processos. Antônio Calcanhoto, colega de faculdade, tá, reitor Cuiava, juntamente também de formatura. Eu sei que o senhor foi professor de alguns aqui, mas também aqui hoje tem professores que foram nossos professores. Que bom verificar 3 gerações nesta mesma sala. Realmente você é uma prata desta casa e também foi diretor aqui da entidade. A quem agradecemos pela presença. Conhece não apenas a realidade brasileira, como também as tendências de cenário internacional da indústria automotiva. Vai poder nos dizer, por exemplo, qual o futuro da mobilidade sob o ótico da indústria automotiva? Vai poder nos dizer, inclusive, se a indústria caxiense, tradicional fornecedora de autopeças para o setor, está preparada para, nos próximos 10, 15, 20 anos, acompanhar a evolução das rotas tecnológicas que levarão a cadeia produtiva à redução da emissão de CO2. Diria também, a indústria está preparada e o caxiense, as pessoas. Enfim, será uma reunião que trará importantes informações e conhecimento a todos nós. Muito obrigado e boa reunião a todos. Senhoras e senhores, lembramos que para quem está presente, as perguntas devem ser feitas por escrito ou pelo chat para quem nos acompanha pelo YouTube. Para a sua apresentação, convidamos ao palco Antônio Calcanhoto.
minhas amigas, meus amigos, eu vou começar, antes de entrar na minha parte, vou pedir 2 minutos só para falar uma coisa um pouquinho mais no meu lado pessoal. Eu quero começar pedindo desculpa porque eu passei por várias pessoas que eu não vejo há talvez 20 anos, 15 anos, 25 anos, e que na hora eu não reconheci. Alguns tentaram conversar comigo, eu não quero de maneira nenhuma que vocês pensem que foi uma falta minha, mas na verdade eu tenho que dizer que eu estou mais nervoso para falar para vocês hoje do que quando eu falo em São Paulo, do que quando eu falo em qualquer outro lugar. Sendo caxiense, eu sei como a gente é criterioso, como a gente é crítico, né? Então eu quero pedir desculpa realmente para aqueles amigos que eu não pude saudar e falar pessoalmente. Se depois, no final, a gente puder, para mim vai ser uma alegria estar conversando. O Juarez chegou rapidamente ali. Juarez, eu nem te vi, nem vi que era tu de máscara ainda por cima, né? A gente vai passando. Mas é uma alegria estar aqui, gente. Eu quero dizer que o Bizi várias vezes me ligou, me escreveu pedindo para vir, o Mauro, o Davi, o Emir. Eu não queria vir, gente, sem antes ter alguma coisa para falar para vocês que pudesse efetivamente agregar. A gente estava terminando um estudo na Anfávia, um estudo bastante importante, que era esse que eu queria dividir. Vim sem ter informações, sem ter algo que eu pudesse mostrar. Eu achei que seria desmerecer a vocês. Então, gente, é um prazer estar aqui, é um prazer estar na minha cidade, um prazer falar para as pessoas da nossa cidade. Eu continuo, talvez ficando fora, parece que a gente fica mais caxiense, viu, Gasperim? A minha conta de banco continua no posto da Marco Polo, que começou Bamirindos, virou HSBC, hoje é Bradesco, mas continua aqui em Caxias. A minha outra conta Sicredi, ainda mais com o Emir, presidente Emir, eu tenho que dividir, sinto muito, entre os amigos das duas, tá? O Emir é o presidente do meu Sicredi, que a gente ajudou a fundar. Então é interessante que a gente mantenha os vínculos com a nossa terra, mesmo estando fora. Fora que toda a minha família está aqui, a gente acaba não esquecendo. Mas Caxias, para mim, vereador, o senhor me comoveu com as palavras quando lembrava lá do tempo do supermercado, né? Tempo que a gente labutava aqui, depois Marco Polo, aí acabou a vida levando a gente para outro lugar. Mas é um prazer estar aqui com vocês, pessoal, e eu vou tentar... Tá ruim. Estão pedindo para trocar o microfone. Alô? Tá bom esse? Acho que dá para ver lá. Estão ouvindo bem agora? Nesse aqui está bem? Diz que na transmissão não estava ouvindo o Gasperim. Então, gente, de novo, prazer estar aqui, é uma alegria. Eu espero poder contribuir com vocês. O que eu vou mostrar para vocês é um estudo que a gente fez na Anfávia, encomendamos junto ao Boston Consulting Group para nos apoiar com esse estudo, para a gente efetivamente mostrar que caminho tecnológico o Brasil deve seguir nos próximos anos. Hoje nós não temos grandes definições e tem um estudo que mostre como está o comportamento no mundo, as rotas que vêm se mostrando, ajuda a pensar. E talvez aqui um ponto, eu assisti uma palestra tua, Bizi, outro dia aqui na SIC, que tu falava da importância das relações institucionais. Eu assisti, viu? Assisti. E o Bizi falava da importância de estar presente no sindicato. Eu lembro dele chamando as pessoas, os jovens virem participar, né? Isso é importante, gente. Se a gente não vai para a entidade, a gente não consegue se fazer representar. Com todo esse problema de compliance que a gente tem hoje, até tem um ponto, se eu me lembro bem, Bizi, tu falou mais ou menos assim, o governo não atende mais as empresas, ele fala com as entidades que representam os setores. Então, nós, como empresas, temos que estar lá dentro. Então, eu como Audi, estou dentro da Anfávia, tento buscar os interesses da Audi, mas os interesses do setor. E quanto antes a gente puder estar atuando, essa talvez seja a palavra que o Gasperim perguntou. O que o empresário de Caxias tem que saber? Primeira coisa, a gente estar dentro das entidades para conseguir ouvir todas as tendências, tudo que está acontecendo, e participar de estudos como esse. Então, o que eu vou apresentar é um estudo que a gente chamou Caminho da Descarbonização do Setor Automotivo Brasileiro.
Traduz aqui, o descarbonização é porque a gente fala do motor a combustão, como é que a gente reduz os níveis de CO2, para onde vai essa redução, então, do nível de CO2. A importância do Brasil no mundo hoje, gente. Hoje o Brasil é o 8º maior produtor de automóvel do mundo, já foi 5º, já foi 6º, a gente caiu principalmente com a pandemia. Lembre que a nossa capacidade instalada é de 5 milhões de automóveis, pouquinho mais de 5 milhões de automóveis por ano. Hoje nós estamos produzindo 2.700, alguma coisa nesse... Eu só vou ligar meu iPad porque eu não enxergo a tela que está longe para mim lá, para eu poder falar para vocês. A gente vem produzindo em torno de 2.700, 2.500, principalmente em função da pandemia e da falta de chips. E em caminhões, nós somos o 4º maior produtor do mundo. Ou seja, caminhões e chassis de ônibus, nós realmente estamos na frente. Então, mais um motivo de a gente pensar de como está. Um outro ponto que aqui Caxias entra dentro desses números que estão aparecendo aqui, é a contribuição da indústria, de toda a cadeia automotiva na indústria brasileira. Nós somos muito representativos, quer em exportação, quer em importação, e principalmente mão de obra. São quase 2 milhões de trabalhadores diretos no setor automotivo. E aí eu não estou falando das montadoras, Gasperini, aqui entra as empresas de autopeças que estão aqui na nossa cidade. Então, é um setor muito importante. O presidente da Anfávia, o Luiz Carlos, ele gosta de dizer, bendito o país que tem uma indústria automotiva. Porque é um país que tem a tecnologia dentro do seu dia a dia, tem a tecnologia em tudo aquilo que precisa ser feito. Na sequência, mostro para vocês, só um minutinho que eu me perdi aqui agora, eu bati aqui sem querer. Na sequência, eu mostro para vocês um pouquinho da frota brasileira. As pessoas, quando falam das novas... Nós estávamos antes, na reunião anterior da SIC, a gente falava sobre as novas tecnologias que vêm por aí. O carro elétrico, como é que vai ficar o etanol, como é que vão ficar os vários tipos de combustível com a tecnologia que vem vindo. Se vocês olharem, a frota automotiva hoje são 42 milhões de automóveis que nós temos circulando nas ruas do Brasil. E 2 milhões de caminhões. Esses veículos, gente, se vocês olharem no último gráfico da direita de cada um dos dois, nós temos 20 milhões de carros que foram produzidos já dentro da nova legislação. Ou seja, carros que são flex, que podem usar 100% etanol e já emitem muito menos do que os carros de antigamente. E sabemos que esses carros vão continuar rodando por mais de 20 anos. Então, temos que, quando olhar para frente, pensar nas novas tecnologias, também pensar como fica esse consumidor que tem esse carro. Então, quando a gente fala em etanol, não é o fim do etanol, inclusive da gasolina. A gasolina tem um tempo de vida importante ainda no nosso mercado, principalmente no mercado brasileiro. Um outro ponto para o que eu vou entrar a seguir, interessante de a gente olhar, e que é do domínio de praticamente todos vocês, é esse gráfico que mostra o nível de emissões que nós temos no planeta. A maior parte dos países do mundo tem o seu problema das emissões de CO2 em geração de energia e em transportes. O Brasil é um pouco diferente, por quê? Nós temos um problema neste momento, que é o desmatamento e a agricultura, a forma como ela é feita. A gente sabe que a nossa agricultura está avançando tecnologicamente muito rapidamente, e o problema do desmatamento, por mais que seja notícia nos dias de hoje, ele vai se resolver. Então, logo ali na frente, esses não serão mais os 2 principais emissores. Muita gente pergunta para nós, por que se apenas 13% das emissões de CO2 no Brasil vem de transporte, deveríamos nos preocupar com novas tecnologias? Porque amanhã os outros 2 são resolvidos, esse vai se tornar um problema. E se nós olharmos nas cidades, gente, nas cidades, o problema principal de poluição nas cidades, aí sim é o transporte. Mesmo sabendo que a gente sabe que o rodoviário ainda é grande parte disso. Mas na cidade, o transporte é um grande influenciador do CO2.
E aí nós começamos a analisar quais são as influências, então, nessas rotas que a gente tem. Especificamente no Brasil, são 4 grandes pontos no contexto da descarbonização. O primeiro deles são os combustíveis fósseis. Né? A forma que a gente tem de utilização da gasolina, muito focado no diesel. O diesel é um combustível extremamente importante para o nosso transporte no país. Mas a gente tem um outro fator que poucos países têm no mundo, que são os biocombustíveis. E o que vem daí, né? O que vem daí dos biocombustíveis. O biodiesel, o bioetanol e, principalmente, uma coisa que talvez seja novidade para vocês, o diesel de gordura hidrogenada, gordura vegetal hidrogenada. Está em inglês aqui a sigla, que vai ser um grande disruptor de como vai funcionar daqui para frente. Esse pode trazer uma vida um pouco mais longa ao motor a combustão a biodiesel. Ele pode ser utilizado tranquilamente nos motores que nós temos hoje. Em seguida, os eletrificados. Nós chamamos eletrificados, eu vou ser aqui um pouquinho mais didático, aí, Bise, para nós que sabemos isso, eu preciso detalhar um pouquinho. O eletrificado, nós temos o veículo puramente elétrico e temos os híbridos também, que combinam os dois motores, a combustão e o motor, o motor elétrico juntos. E, por último, célula de combustível bem mais distante, mas já algumas empresas testando as tecnologias de célula de combustível a etanol ou a hidrogênio puro, efetivamente. Nós chegamos, então, às forças e conseguimos ver o que influenciam essas rotas tecnológicas em 5 grandes forças. A primeira delas, regulação e incentivo. O que está acontecendo nos Estados Unidos e Europa, principalmente? Por que está mudando tão rápido lá? São as regulações e os incentivos dados. Primeiro, regulações, gente. Regulações de não poder mais circular em certos lugares das cidades, regulações que proíbem o motor a combustão a partir de certa data. Sabemos de países já falando em 2030, outros 2025 já não poderão mais ter motor a combustão. Países que estão estimulando as pessoas a comprarem veículos elétricos, então, nos Estados Unidos, $7.000, o comprador, não é a montadora, o comprador ganha se ele estiver comprando um carro elétrico. Na Europa, eu vou trazer esses dados. Então, esse é o primeiro driver que força essa mudança tecnológica, que vai influenciar. Aqui no Brasil não temos ainda grandes indicadores, por isso esse estudo é justamente para mostrar. Nós precisamos de políticas públicas e incentivo ao que os consumidores passem a consumir produtos mais sustentáveis. Um outro ponto que está acontecendo, principalmente dentro das empresas de vocês, é a questão da sustentabilidade, ou do ESG. O ESG tem sido um critério que as empresas têm avaliado cada vez mais como olhar esse mercado e como elas transmitem a sua marca. Então, como é que o meu consumidor está me vendo? Eu estou carregando o meu produto com um veículo que polui, que emite muito CO2, e eu estou dizendo que eu sou sustentável. Combina com a minha empresa isso? Nessa pesquisa que a gente fez, tem várias empresas, um bom exemplo que a gente pode dar aqui é a Ambev e a Coca-Cola, que já estão usando lá em São Paulo caminhões do que a gente chama de last mile, da última milha, né, que é o último de entrega na porta, eles já usam elétricos porque sabem que o consumidor começa a olhar isso. Um ponto talvez que o Gasperini falou aqui para a gente conversar, indústria e tecnologia. O que a indústria está dando sinais para onde ela vai? O nosso setor, principalmente de automóveis, tem muito claro que o caminho é a eletrificação. Não tem jeito de atingir as políticas, as regulamentações que os governos estão pedindo, a gente reduzir os níveis de CO2, se não for para a eletrificação. Né? A própria Marco Polo aqui tem falado no ônibus elétrico. Para onde vai isso? Então, nós, indústrias, é que estamos orientando isso. E aqui, gente, um espaço de investimento espetacular. O que vem de coisa nova, o que a gente pode desenvolver de coisa nova nas nossas empresas, é praticamente inimaginável nesse momento. Infraestrutura é uma outra questão.
Aí um ponto que favorece, a gente avaliou no Brasil o etanol. O etanol hoje já é distribuído no país inteiro. E, por outro lado, a gente tem uma questão no caso da eletrificação. Nós sabemos que a eletrificação tem um desafio da infraestrutura que a gente precisa para a recarga desses veículos elétricos. Outro ponto de investimento. Se estima só aqui 15 bilhões de investimento para essa infraestrutura. Alguém vai desenvolver esse negócio. Alguém vai pegar essa oportunidade. E o último, que é o Total Cost of Ownership, que a gente chama de o custo de propriedade do veículo. Não é só comprar o carro, mas na utilização do dia a dia. Esse é um trunfo para a eletrificação. O carro elétrico, praticamente, ele roda 1 quilômetro com 1/8 do custo da gasolina ou a etanol. Tá? Fora todo o desconforto de ter que ir num posto de gasolina, carregar e tudo isso. Porém, a gente sabe que ele tem um ponto até chegar lá, em que as baterias baixam o seu custo e efetivamente conseguem chegar a um nível que começa a competir com o carro atual. Nós já sabemos hoje que para aquelas utilizações acima de 100 mil quilômetros por ano, já é justificável. Para aquelas pessoas que conseguem que usam carros talvez mais premium, carros mais luxo, já também é justificável, que é onde começa a entrar. Então, o custo total de propriedade, ele passa a ser interessante. E aqui tem um ponto, gente. Hoje já 8 estados do Brasil, inclusive o Rio Grande do Sul, já isentam de IPVA para o carro elétrico. Ou seja, é um custo anual que a gente tem, que reduz no custo da propriedade do carro. Diante disso, nós formulamos alguns cenários de desenvolvimento. Eu já estou indo para o final dessa parte aqui da Anfávia. Eu vou mostrar os 3 cenários para vocês e depois eu mostro o que a gente está fazendo com a Audi. E aí, gente, se tiverem perguntas, eu vou ficar super feliz de poder responder. Então, no caso do Brasil, gente, essa influência toda vem nesses 4 pontos que a gente fala aqui. Regulamentação e incentivo. Hoje, no Brasil, infelizmente, a gente não tem regulamentações fortes sobre os níveis de CO2. Então, não tem nada ainda, nenhuma política que privilegie a eletrificação. A gente precisa que seja desenvolvida. A gente tem um pequeno incentivo, em alguns casos, para o carro elétrico, que hoje o imposto de importação é 0, mas que a gente já sabe que deve mudar. O imposto de importação 0 facilita para o consumidor, deixa o carro quase ao mesmo preço que é lá fora, praticamente o mesmo preço, porém não tem outros incentivos para os consumidores. O custo de propriedade, como eu falei, ele ainda não chegou no ponto de equilíbrio. A gente sabe que para grandes quilometragens ele tem vantagem, para baixas quilometragens ainda não. Mas a bateria vem caindo, o preço da bateria no veículo elétrico, gente, vem caindo enormemente. Hoje ela já custa 1/3 do que custava 10 anos atrás. 1/3. E assim vai. O portfólio de produto no Brasil, esse é um fator que nós temos que olhar. O portfólio de produtos que nós temos no Brasil não é muito favorável ainda para as novas tecnologias, porque nós vendemos muitos produtos básicos, os veículos de massa, os veículos que a gente chama mais de entrada. Tanto que a gente vê, assim como o computador, assim como o celular, a tecnologia nova chega sempre naqueles produtos mais premium, um pouquinho mais caros. E os biocombustíveis como alternativa. Isso tudo torna o Brasil um pouquinho uma incógnita e faz com que seja um pouquinho diferente do que a gente está vendo lá fora. Desculpa o pessoal que está mais na lateral, eu estou tentando olhar mais aqui para ficar alinhado com a câmera, com quem está em casa, gente. Aí, traçamos, então, esses 3 cenários, junto com o apoio da Boston Consulting Group, que é o cenário, primeiro, inercial, que é o que a gente está vendo nos dias de hoje, quer dizer, nada se modifica, continua o Brasil na maneira que está, nas políticas atuais que a gente tem, sem grandes modificações, mantendo talvez o etanol como está, não investindo na eletrificação. Um segundo cenário, que nós como montadoras estamos defendendo fortemente,
que é o cenário de convergência global, ou seja, se lá fora estamos desenvolvendo elétrico, se lá fora estamos eletrificando, vamos trazer para o Brasil e vamos produzir no Brasil também as tecnologias mais modernas. Vamos evitar ficar isolados como uma ilha tecnológica. Já vimos isso acontecer, né? Quem de nós aqui, a maioria do cabelo branco, lembra do computador Cobra, né? Lá na conversa lá dentro a gente falava que a gente nem tinha e-mail tempos atrás. E o terceiro cenário que a gente traçou junto com o Boston Consulting Group, que é o pioneirismo no etanol, nos biocombustíveis, que também mostra muitos sinais de uma possibilidade no Brasil. O primeiro deles, o inercial, eu consigo mostrar para vocês aqui agora, ele já, mesmo no inercial, a gente sabe que vai haver uma pressão de mercado para a introdução de veículos eletrificados. E aí a gente estima ele chegando lá, um mercado de mais ou menos 4 milhões de automóveis, ele chegando em 1,2, 1,3 milhões de carros eletrificados em 2035. No cenário de convergência global, isso se acelera bastante, principalmente porque a gente começa a trazer para o Brasil todas as tecnologias que nós, as empresas, temos lá fora. Lembrem que praticamente todas as montadoras, com exceção de praticamente 2 que são nacionais, e principalmente no mercado de caminhões e ônibus, todas as outras são multinacionais. E nós apostamos muito nesse caminho da convergência global, porque também simplificaria e reduziria custos. Se nós tivermos que desenvolver tecnologia para o país, isso é um desafio. Mas vejam aqui, gente, o salto que já dá. Antes nós falamos de 1,3 milhões de veículos eletrificados, aqui a gente já pula para praticamente 2,5 milhões no mesmo tamanho de mercado. Ou seja, um crescimento bastante grande e começando por segmentos mais premium. Se acontecer esse cenário de convergência global, nós vamos ter que trabalhar muito rápido na eletrificação e na infraestrutura de recarga. Aqui eu quero já mostrar para vocês uma coisa que é mito, gente, que é mito. Olhem bem, nós vamos precisar, lá em 2030, nós vamos precisar de 150 mil carregadores pelo país, se nós tiver aquele número que eu falei de 2,4 milhões de carros por ano. Aí muita gente diz, com a crise energética que a gente tem, se a gente tiver aquele volume, pessoal, nós vamos precisar de 1,5 da energia que temos hoje. Apenas 1,5. O pessoal da área de energia nos fala que eles têm previsto para 20 anos um crescimento de 5% ao ano, principalmente nas tecnologias renováveis. Então, a energia não é um problema. O problema que nós precisamos, e aí olhem como oportunidade, é o quadro da esquerda. Né? O quadro que fala, nós vamos precisar de carregadores, nós vamos precisar de infraestrutura, nós vamos precisar que alguém explore esse negócio. Até aconselho olharem em algumas coisas que tem na Europa. Na Europa tem uma empresa chamada Ionity, nos Estados Unidos tem uma empresa chamada Electrify America, que já faz isso. Então, a gente vê o caminho por onde está indo isso. Essa é a necessidade se nós formos convergência global. Por outro lado, se nós formos para o terceiro cenário, que é o protagonismo dos biocombustíveis, vocês veem que a gente, mesmo assim, tem um crescimento nos veículos eletrificados, porém, uma maior necessidade de produção de biocombustível, principalmente do etanol. Um crescimento de hoje, a gente com uma expectativa de lá pensando em 46% ainda sendo utilizado o etanol em 2035, para 61%. É uma diferença bastante grande, precisa de investimentos pesados na produção de biocombustíveis, se estima aí em torno de 5 a 6 bilhões de investimento para a produção de biocombustíveis. E esse ponto é um questionamento se realmente a gente vai ter condições de tudo isso. Fora, se vocês olharem no cantinho, um aumento também da área plantada de cana-de-açúcar. Já indo para o final, Gasperini, que eu acho que é a parte que mais interessa, aqui a gente vê, nesses vários cenários,
como se dá a redução de CO2. Opa, não passei, desculpa. Acho que trancou. Tu consegue passar e não está passando para mim aqui. Deu, foi. Vocês vejam no cenário que no curto prazo, quando olharmos se efetivamente for investido na questão do pioneirismo do biocombustível, a gente deve ter uma compensação do CO2 pelo resgate que a gente tem na matriz energética do biocombustível. Por outro lado, a gente sabe que na cidade onde ele é utilizado, ainda assim nós temos o problema das emissões. Por isso que a gente está muito preocupado como fazer a descarbonização completa. No caso dos pesados, Bisi, talvez seja um interesse bem daqui, também fizemos os 3 cenários. O cenário, efetivamente, de eletrificação é um pouquinho mais desafiante, vejam que ele vai precisar do diesel e o biocombustível substituindo o diesel por muitos anos ainda. Nós sabemos que o caminhão elétrico ele funciona para aquela curta distância, outras tecnologias estão vindo, mas ainda vai ser preciso por muito tempo. Aqui o foco principal que nós estamos trabalhando na Anfávia é a renovação de frota. Eu sei que em ônibus, o pessoal da Fabus também trabalha isso. A renovação de frota é a grande questão que a gente tem quando se fala de pesados, ônibus e caminhões. E olhando aqui no caso do protagonismo dos biocombustíveis, eles têm uma participação, então, que cresce muito se houver um investimento. Aqui, sim, uma importância grande, se houver um crescimento nas vários tipos de biodiesel e outros tipos de gases que podem ser utilizados para veículos pesados. Na questão do CO2, especificamente, vocês vejam que, neste caso, se houver efetivamente uma migração do diesel para o biodiesel, a gente consegue uma equalização e reduzir a zero o nível de emissões, com efetivamente uma redução de prejuízo, porque as emissões vão ser geradas nas estradas e não nas cidades. O que a gente pensou de tudo isso? O que nos levou, com todo esse estudo, o que nos fez a gente chegar? E aí as nossas considerações finais. Os impactos para o setor automotivo como um todo, desde peças, desde a indústria de peças até a indústria da distribuição dos combustíveis, vão ser muito grandes. Os negócios vão ser diferentes. Eu não falei uma coisa aqui no início, a gente focou aqui esse estudo no CO2. Os 2 grandes disruptores do setor automotivo vão ser a automação, que a gente não está falando aqui, porque essa sim deve demorar um pouco mais de tempo em países como o Brasil para chegar, até pelas condições das estradas, pela condição da internet das coisas que precisa para o carro autônomo, e a outra vai ser essas novas tecnologias. Os estímulos governamentais são extremamente importantes, e aí nós temos vários grupos trabalhando com o governo para como criar isso, as políticas e os estímulos que venham a surgir disso. O reflexo sobre o mercado de combustíveis, pessoal, isso vai ser uma mudança. A gente olha 30 anos, parece amanhã, 2030 parece amanhã, mas não é. Nós estamos falando aqui que nós fazíamos 20 anos que não nos víamos, né? Quando a gente fala 2030, nós estamos falando em 9 anos. É amanhã, na verdade. Os investimentos de energia e infraestrutura, esse talvez seja uma das maiores oportunidades que vão surgir no mercado como um todo. Legal. A pressão forte de redução de CO2 e redução de poluentes. A COP de Paris fez todo aquele acordo, muitos de nós assinaram, nós sabemos o que aconteceu de lá para cá, mas a expectativa sobre a COP desse ano é extremamente grande, deve vir pressão de redução dos prazos dos países e, consequentemente, regulamentações que deverão vir para esse setor. E nós acreditamos efetivamente na Anfávia como uma oportunidade única Brasil para realmente investir. Vocês viram lá no início, nós somos aí entre os 10 maiores produtores do mundo. O Brasil não vai poder importar 4 milhões de veículos,
Ele não vai poder importar veículos de novas tecnologias, ele até vai importar alguma coisa para completar as linhas, completar os portfólios. Mas nós vamos ter que desenvolver a indústria local. Nós vamos ter que ter indústria de eletrificação no Brasil. O ônibus elétrico, o caminhão elétrico, o automóvel elétrico, nós vamos ter que ter indústria local. E aí aqueles 150 milhões que a gente fala que efetivamente tem de possibilidade. E quando a gente fala em sonho que nós temos na Anfávia, hoje o quadro é esse aqui, pessoal. Esse que eu falei que era o resumo e esse é o meu último slide dessa apresentação. Se vocês olharem na Europa, eles já têm um controle de gases de efeito estufa extremamente bem estabelecido. Eles têm a rota bem clara, que é a eletrificação, e eles têm vários exemplos de regulamentação. Eles têm critérios que vão baixar os níveis de emissões ano a ano e dão incentivo forte para quem compra os veículos eletrificados. Os Estados Unidos, da mesma forma, crescendo o número de veículos eletrificados e estímulos que vão de $7.500 de créditos de imposto para quem compra o veículo elétrico. A China, vocês viram, o maior produtor do mundo, a China já restringe o veículo a combustão em várias áreas das grandes cidades, tem um controle de emissões e estão falando muito, Biz e eu temos falado muito num grupo chamado Made in Brasil, como eles vêm trabalhando essa questão da liderança tecnológica. É impressionante o que eles têm no pipeline de inovação deles, é impressionante. E eles estão com níveis de emissões já de regulação iguais aos da Europa. Estão exigindo iguais aos da Europa. Por mais que a gente veja a notícia, a gente sabe que tem muita coisa, que nas cidades eles têm poluição, eles têm vários problemas. Mas eles têm um programa de crédito do que fazer. A Índia, talvez um país com certas características, algumas coisas parecidas, o tipo de usar biocombustível como o nosso, também já tem uma rota traçada, eles vão eletrificar os veículos de duas rodas, eles vão buscar o gás natural e biocombustível para curto prazo nos veículos de 4 rodas e vão para a eletrificação do longo prazo, e já tem programas de subsídio para quem compra esses veículos. O Brasil ainda é uma página em branco. Esse é o grande ponto. Então, nós, como Anfávia, trabalhando junto com as várias, trabalhando com Fabos, trabalhando com Sindipeças, trabalhando com a BVE, Associação do Veículo Elétrico, com vários outros, estamos trabalhando para que a gente efetivamente tenha uma rota e saber o que nós vamos poder fazer de investimento no Brasil. E esse talvez seja o nosso grande desafio. E o nosso sonho é preencher essa coluna da direita. Então, esse é o estudo que a gente fez com a BCG. Eu vou mostrar para vocês agora o que agora saindo um pouquinho da Anfávia, o que a Audi tem feito no mundo. Nós já nos posicionamos. Tu pode trocar a apresentação, por favor? Trocar? Vocês imaginam que a maioria saibam, a Audi faz parte do grupo Volkswagen, onde nós temos várias marcas nossas, algumas marcas de veículos. Esse é o meu último slide, eu acho. Dá para botar o primeiro? Esse não é o primeiro slide. Mas esse não é o primeiro slide, esse é o último. Já estragou a primeira. Não faz isso comigo. Mostrar o último não tem graça, né? Agora sim, tá bom. Tá bom. A Audi faz parte do grupo e dentro do grupo Volkswagen a Audi vai assumir a liderança de trazer a eletrificação. Então nós temos várias coisas que nós assumimos que até 2050 a Audi vai ser uma empresa completamente neutra de CO2 em todo o processo fabril, não só nos veículos, como em todo o processo fabril, né? Para isso, só vou trocar aqui, senão eu não enxergo lá também. Para isso, a gente, junto com várias montadoras, nós estamos trabalhando muito forte numa ofensiva elétrica, que é a única maneira de atingir esses níveis que a gente falou de CO2. E uma coisa que eu conversei lá dentro, gente, as novas gerações, têm uma preocupação muito forte com essa questão da sustentabilidade. E pensem nos consumidores de vocês, como falei antes.
Brasil tem uma grande vantagem, que é a nossa matriz energética. Por mais que hoje a gente está usando as usinas térmicas, nós temos a vantagem de que a expansão toda que vai se dar vai ser em cima principalmente da eólica e da solar. Então, cada vez mais a nossa matriz, que já é uma das melhores do mundo, vai ficar ainda melhor. Esses são os grandes números que nós viemos trabalhando como Audi. Até 2025, nós vamos lançar 30 novos modelos eletrificados. Até 2025, todas as nossas fábricas da Europa já vão ser zero carbono. Todas da Europa vão ser zero carbono. Em 2026, isso é um dado importante, gente, em 2026, nós lançamos o último motor a combustão. O último motor a combustão. A partir de 2026, a gente não lança mais nenhum motor a combustão. Muito provavelmente vai ser para um veículo híbrido, que precisa do motor a combustão. Em 2033, já está definido, nós paramos de produzir qualquer veículo a combustão. Só veículo elétrico a partir daí. E 2050, como eu comentei com vocês, então, carbono neutro. Esse é um exemplo de uma fábrica nossa, que já é carbono neutro, que nós estamos buscando, então, em todas as fábricas. E aqui algumas práticas no Brasil. Nós já temos concessionárias nossas hoje, 100% com energia gerada solar. O nosso centro de treinamento em São Paulo, ele também é totalmente carbono zero. Isso é um exemplo, inclusive, para nós no mundo. E o veículo elétrico, que muita gente imaginava lá atrás como uma tendência futura, para nós já chegou, nós já somos líderes. Imagino, alguém aqui tem carro elétrico já? Só eu? Tem. Quem que é? 2? Tu tem, Paulo, também? Olha, tá bom. Já é uma coisa que começa a despontar, a gente não via ninguém levantando a mão. Turma, o teu próximo tem que ser essa Q5, depois o outro elétrico. A Ariane aí já vai trocar. Mas nós lançamos o ano passado 2 carros elétricos, o e-tron e o e-tron Sportback. Lançamos esse ano um carro fantástico, é o e-tron S. É um carro com um terceiro motor elétrico, é um foguete, vai dar certinho. E lançamos recentemente, eu imagino que vocês tenham lido, o carro mais potente que a Audi já fabricou na história dela. Mais potente que a Audi já fabricou, o carro mais tecnológico que a Audi já fabricou. Aqui no Brasil, a cota que a gente tinha de vendas, para vocês terem uma ideia desse carro, em 24 horas ela se esgotou, e o carro chega em dezembro. É um carro de 920 mil, o e-tron GT-RS. Carro... O PCN para ti é um carro que faz 0 a 100 em 3,1 segundos. É a esportividade que é o DNA da Audi no carro elétrico. Isso é uma coisa que as pessoas não imaginavam que podia ter no carro elétrico. Então, sem poluir nada, ele consegue entregar uma performance incrível. Incrível, simplesmente incrível. E com isso, muita gente está falando aí como é que vai fazer, agora interessou, né? Mas eu falei esse ali, esse é o nosso carro o mais top elétrico, ele queria saber aquele ali. Depois a Ariane te mostra, o e-tron básico, ele tem outros valores. A nossa vice-presidente mundial, a Miss Wortmann, ela lançou agora um novo compromisso, um novo posicionamento nosso, que é o futuro como uma atitude. O futuro elétrico, a gente sabe, e daí nós vamos começar a trabalhar com foco principalmente na inovação, na conectividade, na sustentabilidade e sendo uma empresa cada vez mais progressista. E não só pensando no carro elétrico, mas pensando em tudo que esse veículo vai ter que trazer para a pessoa. Se a gente pensar que a gente tem um nível de automação que a gente vai atingir, alguns carros vão inclusive ser uma sala de estar. Eu vou mostrar um carro aqui agora que vocês vão ver que já é um exemplo real, em que ele sai autônomo e depois a pessoa resolve tirar, mais ou menos, não sei se vocês lembram do Eu Robô, que ele era uma moto, né, que ele chegava a um ponto e dizia, não, agora eu quero dirigir essa moto, e ele pegava e dirigia. A mesma coisa aqui vocês podem ver. E o e-tron GT, esse que eu falei para vocês, é o que traz esse conceito de personificação. As pessoas conseguem colocar toda a sua atitude, tudo que elas querem de personificação num carro de maneira que realmente traga todo um diferencial.
E o que a gente vê, olhando aquele estudo da Anfávia, os carros elétricos vão começar primeiro por esses carros mais de luxo, premium, e os carros melhores das marcas em geral, para depois chegarem nos carros mais populares. Então, nós olhamos efetivamente o desafio da mobilidade, então a sustentabilidade, a segurança, o compartilhamento e a conectividade vão ser os grandes desafios, e as empresas vão ter que pensar nisso, como responder com esses veículos cada vez mais autônomos, cada vez mais seguros, cada vez mais conectados e cada vez mais elétricos. Com isso, a gente está apresentando uma nova linha de carros que vai ser lançado daqui 5 anos, que são os carros que nós chamamos de Audi Sky Sphere. São carros conceitos que nós já estamos desenhando e testando para vários tipos de aplicação. E aqui eu vou mostrar o filme de um deles. Então, quando a gente fala que os 2 grandes desafios da nossa indústria, gente, é a eletrificação e a automação. Então, a Audi está se posicionando já cada vez mais com uma evolução através da tecnologia, uma empresa cada vez mais tecnológica, sustentável e digital. Esse é o grande desafio. Por isso, até um link com aquilo que vocês vê, a falta dos semicondutores, como nos afeta de maneira geral. Então, esse é o que a gente vem trabalhando, e no caso da Audi, a gente está buscando a liderança justamente no carro elétrico, que é onde a gente imagina que tem que chegar lá para atingir esse nível de 0 CO2, é o único caminho. Estou aberto às perguntas. Ranier, obrigado. Onde o mundo vai buscar tanta energia limpa, no caso, se já falta hoje, mas vamos pensar na Europa, né? Porque você vai ter que usar, de repente, gasolina para fazer energia elétrica. Como é que é a tua visão, né? O Brasil tem energia ainda um pouco limpa, mas a Europa, né, primeiro mundo, usa fósseis hoje para fazer a sua energia. Nessa questão de participar nas associações, é extremamente importante. Eu estou na diretoria de uma associação que chama Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Lá nós temos as principais empresas de energia do Brasil. E elas são hoje todas multinacionais. Então, a Enel está na Europa, como você sabe, Americanas, todas elas. E o que eles falam para nós é o seguinte: não vai haver falta de energia, por uma simples coisa. Com a questão da sustentabilidade e com o custo caindo das placas de energia solar e dos equipamentos de energia eólica, vai ficar muito mais fácil fazer investimento, vai ficar muito mais barato o investimento em energia. O custo da energia, inclusive, eles imaginam que vai cair e vai ser muito mais abundante, então, de formas sustentáveis. Então, isso que nós estamos enfrentando agora, e pouca gente esquece, o que está enfrentando agora não é o Brasil que está com falta de energia, né? É o mundo inteiro que está com escassez de água, né? E todo esse excesso de demanda que veio repentino não estava pronto. Mas o que eles explicam é isso, esse é um processo que nós estamos passando, a maior seca de 90 anos, então não dá para botar a culpa no momento atual, né? E sim do que vem acontecendo, mas eles dizem que isso é uma coisa que vai resolver. E, de novo, gente, o carro elétrico é um mito, vocês não têm ideia, ele consome menos que um chuveiro elétrico. E, principalmente, as cargas, 86% das cargas dos carros elétricos no mundo se dão à noite. À noite é onde tu tem menos demanda de energia geral.
Eu, por exemplo, eu saio de casa lá em São Paulo todos os dias com o tanque cheio. Eu brinco assim que eu sempre saio com o tanque cheio. Tem uma tomadinha lá na garagem, eu boto lá. Todo dia sai. A gente roda, em média, olhem vocês, mesmo quem trabalha lá na Anarrec, na Marco Polo, roda 60, 70 km por dia, não mais que isso. O carro tem 400, 500 km, quase 500 km de autonomia. Né? Bota na tomada, tu recupera aquilo. E é uma energia, inclusive energia da noite, muito mais barata. Então, não se vê nenhum problema com isso. Vai ter que ter investimento na infraestrutura, mas na energia o investimento já está sendo preparado para isso. Rubem Bisi, diretor da Marco Polo e diretor da SIC também. O grande custo da eletrificação são os custos das baterias. Quais as estimativas da Anfávia quanto à redução dos custos e o aumento da capacidade de armazenamento das baterias nos próximos anos? Aqui tem um exemplo, né, Bisi? Eu acho que tem uns aqui que nos primeiros celulares levava a bateria junto a tiracolo, né, Bisi? Eu acho que foi o teu caso que viajava, né? Mas é um exemplo, né, Calcanhoto? A bateria ela vem sofrendo várias coisas. Cada vez mais está aumentando a densidade, está diminuindo o tamanho dela e, consequentemente, o custo dela também. Lembra que tudo é uma questão de escala na vida, né? Até nas coisas que a gente faz dentro das nossas empresas. Quanto mais eu tenho de volume, menor o preço vai ficando. Então, nós estamos estimando que as baterias, em 5 anos, aí não é um dado de Anfávia, é uma coisa que muito mais nós estamos trabalhando como Audi, em 5 anos as baterias vão estar custando menos da metade do que elas custam hoje. E aí, por isso, então, Bisi, que tu começa primeiro nesses veículos mais caros e quando ela começa a ficar mais barata, ela começa a chegar nos carros mais populares. Principalmente se pensar o seguinte, Europa, 2025, esquece o motor a combustão, vai ser quase nada a combustão. Diesel já não pode mais, né? Olha lá, aquele sonho nosso que a gente gostava, por que na Europa tem carro a diesel? Já não tem mais, acabou. Então lá vai começar o carro elétrico. Quando começar lá, esquece, vai desabar o preço, vai desabar. Nós comentamos antes a reunião das 11 horas com os presidentes sindicatos. A Caxias do Sul, a Serra Gaúcha, é o segundo polo metal mecânico, mas também de autopeças do Brasil, tirando São Paulo. Quais as oportunidades que você vê viajando o mundo e olhando Caxias lá de São Paulo, as oportunidades para da nossa terra aqui, não só Caxias, como eu falei, mas de toda a nossa Serra Gaúcha? Viram que a gente tem, esse estudo mostrou que a gente deve ter mais ou menos 150 bilhões de investimentos necessários para produzir essas tecnologias no Brasil. Eu diria que todo mundo deveria começar a olhar os seus modelos de negócio, o que dessas novas tecnologias podem agregar. A parte de peças, eu gostei de uma resposta que o Bisi deu lá dentro, a parte de peça, pneu, roda, estamparia, vai continuar existindo. Talvez os materiais sejam um pouco diferentes. Agora, as tecnologias novas, como motorização elétrica, tem pouquíssimas fábricas. Talvez uma produção de bateria no Brasil, desse tipo de bateria. Os equipamentos para eletrificação, os investimentos, vocês viram, são 15 bilhões só para equipamentos de eletrificação. Tem uma oportunidade enorme de negócio surgindo aí pela frente, né? Então, eu acho que tem que olhar, talvez aqui, eu não tinha pensado, aí o Bisi lembrou a gente lá, talvez alguém que trabalha faz o vira-brequim para as montadoras. Esse cara talvez tenha que olhar que isso tem um tempo aí na frente, mais que vai produzir ainda. Ainda vai ter, para motores mais simples, vai ter. Mas motores mais complexos, como eu falei, os da Audi, o último motor 2026. Né? Então, motores mais sofisticados, eles vão começar, os motores a combustão, a reduzir a sua participação. Então, os que estão envolvidos efetivamente na motorização deveriam começar a pensar mais rapidamente. E os outros começarem a olhar que oportunidades vão surgir com isso. Bom, antes de dar as considerações finais, eu lembro, né, que na saída da nossa reunião almoço está à venda camisetas, máscaras para a Liga de Combate ao Câncer, né? Lembrando que todas essas senhoras é um trabalho voluntário e eu sempre digo, acho que é muito mais barato comprar uma lembrança do que precisar vender ou necessitar dos médicos. Então, por favor, nos ajude, né? E uma salva de palmas, então, à Liga de Combate ao Câncer aqui de Caxias do Sul.
Suas considerações finais. Eu de novo peço desculpa, talvez um pouquinho o nervosismo por estar em casa, né? Que nem quando a gente fala dentro de casa é sempre mais difícil, mas eu acho que o que a gente está tentando olhar nesse momento é efetivamente trabalhar para entender aonde a gente consegue acertar, principalmente com os governantes do nosso país, e aí não é o governo, né? São os vereadores, os deputados, os senadores, todos os governantes, o prefeito, o governador, aonde nós vamos estar dando a indicação que esse Brasil vai. Porque também nós, empresários, nós executivos, nós nos nossos negócios, não temos como investir em alguma coisa sem entender para onde vai a política de desenvolvimento. Então, esse é o grande ponto que eu diria que nós temos que trabalhar. Como SIC, como sindicatos, acho que tem que ser atuante para tentar também oferecer esses estudos e provocar uma definição, que a gente consiga enxergar mais longe. Eu falo tanto BIS, porque a gente está junto em algumas discussões, mas a gente está discutindo hoje é o amanhã. Nós estamos discutindo com o governo o que vai ser a legislação do veículo elétrico que termina 31 de dezembro. Isso é quase um absurdo, né? Quase um absurdo. A minha matriz na Alemanha pergunta aí, Calcanhoto, como é que fica em 1º de janeiro o carro elétrico? Espera um pouquinho, nós estamos definindo. Como assim espera um pouco? 1º de janeiro. Né? Não dá, nós precisamos olhar com um horizonte de tempo muito maior. Essas tecnologias a gente precisa 5, 10, 20 anos olhando já qual é que vão ser as políticas aí na frente. E o importante é a gente brigar para não ter um Brasil que se isole numa tecnologia que a gente fique sozinho no planeta, né? Acho que esse é a grande preocupação que tem por trás de todo esse estudo que a gente fez. E para mim, pessoalmente, gente, foi um prazer estar aqui, uma alegria, eu espero poder ter colaborado. Esse estudo está disponível, se vocês quiserem, a gente pode, inclusive, detalhar um pouco mais. Aqui, claro, é um resumo, mas a gente pode trazer para vocês com mais detalhes. Obrigado mesmo de coração, prazer estar aqui.